Rua Coronel Francisco, número 153. Abri uma fresta da porta de entrada para ver mais uma noite aquele mesmo gato cinzento e rajado que aparecia no meu portão todo santo dia ao anoitecer, já havia algumas semanas. Como de costume, ao me ver, ele imediatamente abaixou seu corpo numa posição de bote e começou a balançar sua cauda, suas pupilas se dilatando para me olharem melhor no escuro, como se vissem um rato ou um inseto a ser caçado. E eu, como sempre, o encarei bravo de volta, com as sobrancelhas franzidas através da brecha no batente. Estávamos na nossa já rotineira silenciosa troca de insultos, quando algo me fez dar um pequeno salto de susto. Do outro lado da estreita rua em pedra bruta, no meio do habitual escuro que fazia naquela via, outro par de olhos avermelhados, redondos e brilhantes, ia de um lado para outro pouco acima da calçada. Era outro gato, este preto. Reparei melhor quando apertei a vista. E ele esticava seu pescoço fino em todas as direções ao redor de seu corpo, também como se estivesse procurando a melhor forma de me atacar. Fiquei alguns momentos lá, parado, vendo com os olhos escancarados, os felinos me predando, não conseguindo esconder meu espanto. E bati a porta rápido para depois trancá-la. Eu estava profundamente incomodado. Por diversas vezes naquelas semanas já havia pegado aquele gato gordo cinzento me espionando, através das grades no portão ou de cima de algum muro, como se esperasse o melhor momento para dar seu bote mais certeiro possível em mim. E ele ficava cada dia mais astuto e ousado. Uma noite, até mesmo peguei o desgraçado tentando esgueirar-se na miúda pela janela do quintal dos fundos. Nunca mais deixei nenhuma janela aberta depois disso. O mais estranho é que tudo começou depois que aquele cara matou aquela minha vizinha e depois ateou fogo em si mesmo aqui na rua. Já imaginei de tudo, que esse gato cinzento era daquele homem e agora levava a vida como um vira-lata, ou ainda que o animal veio atraído pelo cheiro do corpo apodrecendo. Só sei que nunca o havia visto antes e, desde que apareceu, não consegui mais ficar em paz nem por um segundo sequer. E aparecia todas as noites, sem falta, sem falta. Mesmo durante o dia, quando eu ia para o trabalho, sentia que aquela sensação de espreita me seguia. Em todos os lugares, era como se ele estivesse escondido, seus olhos amarelados no canto dos meus, pronto para pular em mim e executar seja lá o que estivesse planejando. Talvez arranhar meus olhos, talvez mirar na minha garganta. Ouvi muito durante a vida que gatos eram animais traiçoeiros, que roubariam comida da mesa e do fogão se tivessem a chance e escolhem a casa que querem morar, não seus donos. Mas não era sobre isso. Era diferente, eu sabia. Aquele gato planejava mais que apenas arranhar minha cara ou pular em meu pescoço. Ele queria algo de mim. Ele queria que eu olhasse nos olhos dele até entender que estava me desafiando a olhá-lo de volta, que ele confirmava estar debochado da minha cara, da minha vida solitária e modesta, que ele queria a casa toda só para ele, que ele queria ainda mais que isso. E tudo só piorava. Naquela noite, depois de ver o outro felino na rua, me lembro de andar pela casa sem rumo, sentando em cadeiras e no sofá só para me levantar de novo, entrar nos cômodos para ficar parado no escuro sem motivo também, apenas tentando ser racional naquele momento. Eu não conseguia, não podia nem mesmo pensar. Tudo o que se passava na minha mente era quando iria acontecer, quando eles finalmente invadiriam para me atacar a garganta, arranhar meus olhos, cobrar o que eles tanto queriam de mim. Acho que foi no dia seguinte mesmo. Mal havia entardecido, e apanhei os dois mais um terceiro novo, já nos fundos de casa. Deixei tudo trancado e tentei ignorá-los, mas eles passaram a noite toda arranhando a porta de alumínio e pulando em sua maçaneta, tanto que não consegui dormir, tanto que me levantei e fui empurrar a mesa da cozinha e algumas cadeiras contra a porta, pois pensei que iriam arrombá-la. Os dias continuaram se passando lentamente, e cada vez mais e mais gatos apareciam, e agora eles ficavam ao redor da casa 24 horas, de amanhecer a amanhecer. Pareciam se dividir em turnos para sempre, ter vários deles vigiando a residência, e já haviam tomado conta da pequena garagem do portão, além do quintal dos fundos todo. Eu já havia usado os móveis para embarricar as portas por dentro e desmontado uma cômoda para pregar suas tábuas de madeira nas janelas, mas ainda assim não fiquei em paz. É claro, a esta altura eu já não saía de casa nem para ir para o trabalho, nem ao mercado, nem nada. Eu sabia,
Eu simplesmente sabia que se desse uma só brecha para eles agora, os gatos invadiriam e tomariam tudo o que é meu. Eu não deixaria, eu não aceitava. Trabalhei a vida toda para conquistar o que conquistei. Aguentei cada um daqueles anos malditos e solitários tentando ser alguém nessa vida. E não deixaria ninguém tirar isso de mim, nem se fossem todos os gatos do mundo, nem se fosse o próprio diabo, nem se fosse eu mesmo aparecendo na minha frente. Eu só ficava lá, sentado no chão, no escuro. As minhas mãos constantemente trêmulas segurando uma faca, longa e afiada. Eu não comia mais, eu não dormia mais. Só estava sempre preparado para a emboscada definitiva. Os gatos, que já deveriam ser mais de 30, pareceram perceber que eu não sairia mais e, certa noite, se puseram a miar ininterruptamente no telhado, nos fundos e na frente da casa, parecia dentro dos meus ouvidos. O coro dos infernos começou ao anoitecer e eu tentei não deixar-me afetar por ele, mas era simplesmente impossível. Pela madrugada, meus olhos vermelhos e exaustos, vagos e vidrados em direção ao chão, finalmente não aguentaram mais me anestesiar. Ri baixo e sarcástico primeiro, mas logo me levantei e já estava indo em direção à entrada, gargalhando alto e maníaco, a faca em mãos. Não aguentava mais os sons dos miados, não sabia o que estava fazendo, minha mente não estava mais ali. Eu só era guiado pela minha própria risada desesperada. Os felinos da garagem se afugentaram e cessaram levemente os grunhidos quando joguei para o lado todos os móveis que seguravam a porta de entrada, e eu a destranquei em um único segundo antes de respirar fundo por outro. E levantei a lâmina no ar, rosnando mais selvagemente que eles miavam, abrindo a porta de supetão e me atirando para fora da casa, pronto para fazer qualquer coisa contra aqueles gatos. Mas de repente, no meio da minha fúria descontrolada, senti uma calmaria passar pelo meu corpo, como se eu tivesse caído no sono profundo por um único segundo. Quando me dei conta, estava na sala de entrada da minha casa mais uma vez, de costas para a porta, como se acabasse de entrar. Fiquei confuso por um momento, mas os gatos miavam novamente na minha porta, e isso trouxe minha ira à tona novamente. Apertei o cabo da faca e me apressei pela porta mais uma vez. Mas o mesmo aconteceu de novo e me vi parado, suando frio sobre o piso claro. Os gatos miavam desesperadamente agora. Eu não conseguia mais nem mesmo rir. Tentei sair mais uma vez, devagar, mas não conseguia. Não estava conseguindo sair da minha casa. Meu rosto estava voltado para baixo. Meu suor e minha saliva pingavam no chão. Minha respiração estava pesada, mas eu não sentia o ar. Eu não sentia o meu pulmão. Minha mão estava na maçaneta, e a outra soltou a faca para girar a chave. Eu abri a porta quando larguei meu corpo para a gravidade derrubar, deixando todos os gatos entrarem. E os bichos entraram todos, em ondas de pelos. Logo já subiram nos móveis e se espalharam pelo cômodo, me cercaram por todos os lados. Prepararam o bote por um segundo e pularam de uma vez só em mim, de todas as direções. Eu apenas continuei parado, caído pela exaustão. Fechei os olhos e deixei que me atacassem. Mas nada aconteceu. Alguns segundos se passaram e eu abri AOS poucos as pálpebras, e foi quando percebi. Os felinos corriam ao meu redor, saltavam na direção do meu pescoço, tentavam brincar com as minhas roupas. Mas suas patinhas com unhas pontiagudas atravessavam meu corpo e suas mordidas manhosas e brincalhonas não pegavam nada mais que o ar. Os bichos pulavam para passar reto pelo meu peito, como se eu fosse algo que não estava lá, que só eles estavam vendo. Como se eles só estivessem brincando comigo depois de tanto tempo de querer. Como se eu nem mesmo existisse. Eu continuei no piso frio, confuso, mas logo reparei algo. Os malditos pareciam estar diminuindo em número na sala. Me levantei e fui, vagaroso e cambaleante, na direção em que estavam indo, mais para o centro da casa. Para o banheiro, e os gatos se amontoavam, miadeiros, na porta fechada. Mas por que ela estava fechada? Eu nunca a deixo fechada. Pensando bem, acho que já faz dias que não vou ao banheiro. Já não sabia mais a última vez que havia comido ou bebido qualquer coisa também, ou dormido, ou respirado. Minha mente parecia já saber o que me aguardava do outro lado quando ergui meu braço fracamente em direção à maçaneta, a ideia suavemente inundando meus neurônios, que não estavam mais ali. A porta se abriu com força, empurrada pelo tsunami de gatos,
e eu vi por um único instante meu próprio cadáver levemente decomposto deitado numa poça de sangue, atravessado no chão do box do chuveiro, e mais rápido que um estalar de dedos, ele foi tomado por inúmeros gatos que o cobriam e o mordiam vorazmente, arrancando nacos de carne e músculos um pouco ressecados dos meus ossos, pulando de um lado para outro, devorando meu rosto e lambendo o sangue no chão. Parecia um cardume de piranhas, e eu continuava parado ao batente, sem nem mesmo conseguir reagir, os bichos brigando pelas minhas partes mais carnudas. Nenhuma hora depois não havia sobrado mais nada, e eu disse nada. Os malditos devoraram até mesmo os meus ossos, a última gota do meu sangue. Eles não queriam só a casa, afinal. Mas no fim de tudo, eles a tomaram de mim também. Todos esses gatos passaram a viver aqui depois disso, e eu também permaneci. Às vezes acho que foram eles que me prenderam aqui, só para ter um brinquedo, um boneco para treinar. Mas é quando aquele primeiro gato cinzento, gordo e rajado, aparece para só ficar me encarando, sentado em um canto escuro, é que eu tenho certeza. Eles não deixam mais ninguém se aproximar da casa, sussurram baixinho seus planos diabólicos nas madrugadas e, além de pássaros e ratos, às vezes trazem dedos e outros pedaços de corpos humanos para se alimentarem aqui. Eu não sei de onde eles estão tirando isso, nem de onde vieram, ou o porquê de estarem fazendo isso e serem tantos. Mas, se tiver alguém por aí ouvindo, eu ainda estou preso na Casa dos Gatos, Rua Coronel Francisco, número 153.